Professor Bim por aqui, trabalhando rapidamente aqui com vocês uma breve revisão sobre equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier, beleza? Olha só, pessoal, eu trouxe aqui um equilíbrio químico clássico das questões de vestibular, que é a síntese de Haber-Bosch, onde um mol de nitrogênio está reagindo com 3 mols de hidrogênio produzindo amônia, né? ΔH negativo, indicando que minha reação direta é exotérmica e, portanto, minha reação inversa é um processo endotérmico, beleza? Olha só, o que uma questão pode lhe perguntar sobre deslocamento de equilíbrio, que vem caindo muito aí, principalmente nas nossas universidades aqui do Mato Grosso do Sul. Olha só, pessoal. Equilíbrio químico, ele pode ser deslocado tanto para a direita quanto para a esquerda, quando eu altero pressão, temperatura, pressão parcial, uso de catalisadores, será mesmo? Né? Concentração. Vamos discutir cada ponto desse daí. Primeiramente, o aumento da pressão total. Quando eu aumento a pressão total sobre um sistema, obviamente eu só vou afetar participantes gasosos, gases, ok? O aumento da pressão sempre vai deslocar o meu equilíbrio para o sentido de menor volume molar. Nesse caso aqui, eu tenho aqui 4 volumes de gases do lado dos reagentes e 2 volumes gasosos do lado dos produtos. Então, consequentemente, o aumento da pressão vai deslocar esse equilíbrio químico aqui para a direita, que é o sentido de menor volume. Mas, Robinho, e se os 2 volumes forem iguais dos dois lados? O que eu faço? Então, nesse caso, a pressão total não vai afetar o equilíbrio. Quando os volumes são iguais, a pressão não desloca. Gravou aí? É isso aí. Temperatura. Outro detalhe importante sobre temperatura, né? Você tem que olhar aqui para o ΔH negativo, que é um processo exotérmico. Então, sempre, grava aí na cachola, o aumento da temperatura sempre vai deslocar para o sentido endotérmico, que nesse caso aqui é o lado esquerdo. Então, se nessa reação de produção da amônia eu aumentar a temperatura, eu desloco meu equilíbrio para a esquerda, favorecendo aqui a produção de nitrogênio e hidrogênio, diminuindo o rendimento da reação, correto? E vice-versa, ou seja, se eu reduzo a temperatura, eu desloco para o sentido exo, que seria para a direita, nesse caso específico, correto? Outro detalhe é o aumento da concentração. Sempre que aumentamos a concentração de um participante, nós vamos deslocar para o sentido oposto. Ou seja, se eu aumentar a concentração do nitrogênio ou do hidrogênio no meu sistema, desloca para a direita. Se eu aumento a quantidade de amônia no meu sistema, eu chego aqui e injeto amônia no meu equilíbrio, ele vai deslocar para a esquerda. O princípio de Le Chatelier sempre diz o deslocamento é para o sentido oposto, correto? Muito bem, e a mesma coisa vale para a diminuição da concentração. Se eu diminuir a concentração do nitrogênio, o meu equilíbrio será deslocado para a esquerda, para repor o nitrogênio que foi removido. É assim que funciona, você tem que pensar sempre numa balança que tem que estar sempre em equilíbrio, correto? Outro detalhe importante aqui, né, pessoal, que eu não posso deixar de falar, são 2 coisas. Catalisadores. Catalisadores não deslocam equilíbrios químicos e não alteram valores de ΔH. Um catalisador só tem a capacidade de diminuir, pessoal, a energia de ativação de uma reação, não deslocar o equilíbrio. Por que ele não desloca? Porque ele aumenta tanto a velocidade da reação direta quanto a inversa, simultaneamente, na mesma intensidade. Então não haverá deslocamento com o uso de catalisadores e também não haverá alteração do ΔH reacional usando um catalisador. Correto? Isso é importante. Outro detalhe importante, tá, pessoal, que eu coloco aqui também para vocês, é a questão da pressão parcial. Muitas dúvidas em relação à pressão parcial. Mas é o seguinte, aumentar pressão parcial é sinônimo de aumentar concentração daquele participante, claro, pressão para gás. Se o cara está colocando aqui no equilíbrio um participante sólido e ele fala que está aumentando a pressão ou a concentração daquele reagente sólido, o equilíbrio não será deslocado. Ok? Beleza? Então, sempre o aumento da pressão parcial, por exemplo, aumentando a pressão parcial do nitrogênio, significa que eu estou aumentando a concentração do nitrogênio. Correto? Outro detalhe, gases inertes. Eu injeto hélio no meu sistema, tá? O que vai acontecer? Como o hélio não faz parte do equilíbrio, então o gás inerte também não vai alterar o equilíbrio químico. Beleza? Muito bem então, pessoal. Então só algumas dicas de equilíbrio aí, né, que o Bim traz aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima aí.